A paz do Senhor Jesus, amados ouvintes, irmãos em Cristo, estamos aqui de volta ao canal A Paz de Cristo. Hoje é terça-feira e vamos dar continuidade à palavra de Deus que ficamos de retornar a falar. Semana passada lemos o capítulo, nós meditamos no capítulo 6 e hoje vamos meditar no capítulo 7. O título da mensagem: Noé e sua família entram na arca. Gênesis capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 24, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 machos e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. Versículo 3. Também das aves do céu 7 machos e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Verso 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Verso 7. E entrou Noé, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Verso 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e todos os répteis sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do abismo, do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Verso 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Verso 13. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Verso 14. E eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. Verso 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Aleluia. Vamos continuar aqui. Versículo 17. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Verso 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra,
e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Verso 20, 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Versículo 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Versículo 22, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Verso 23, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e toda a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Versículo 24, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, Senhor, queremos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, nossas falhas, as nossas iniquidades, em palavras e pensamento e por obras. Senhor, possamos, meu Pai querido, ter da parte do Senhor a direção, a sabedoria, Pai. Ó Deus, nós somos falhos e pecadores, mas que a palavra do Senhor possa penetrar no nosso coração e daqueles também que vão ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus, Pai, na manhã, na tarde, na noite ou de madrugada, Senhor. Não importa o horário, Senhor, importante, meu Pai, que a Tua palavra seja anunciada, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, estamos aqui diante da palavra de Deus, essa palavra poderosa, maravilhosa, que estamos aqui com ela aberta para falar, anunciando, meu Pai, sempre a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui, meus queridos irmãos, o projeto de Deus que entregou assim nas mãos de Noé, porque Deus viu o povo, a humanidade como se encontrava. E nos nossos dias também não é diferente, meus queridos irmãos. Nós vemos aqui que Noé, ele recebeu de Deus uma missão, porque o próprio Deus, como nós vemos no capítulo passado, que Deus se arrependeu de ter criado, de ter feito o homem conforme, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem, meus queridos irmãos, a tendência do homem é coisas ruins, coisas má. Então naquela época Deus viu ali do céu como o homem se encontrava. E ali, meus queridos irmãos, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ali, como tinha um homem ali chamado Noé, que era homem reto diante do Senhor, então Deus passou ali as ordens, orientando ele a construir uma arca. Meus queridos irmãos, nossos dias de hoje não tem arca, mas a arca da nossa salvação é Jesus. Como foi falado, nós sabemos que essa terra, ela não vai mais ser destruída com águas, com dilúvio, mas Deus está reservando para esta geração corrupta, geração pecaminosa, um juízo duro. Então nós que servimos a Deus, vamos procurar aguardar a palavra. Eu sei que não é fácil, mas o Evangelho, meus queridos irmãos, trouxe para muitos a oportunidade. Muitos que poderiam estar debaixo do chão, hoje estão ainda ouvindo a palavra, estão servindo a Jesus. Então o Senhor está dando oportunidade, como Ele deu oportunidade para muitos no passado, antes do dilúvio. Com certeza muitas pessoas ouviram a palavra, viram ali a construção da arca, mas, meus queridos irmãos, foi poucos que se salvaram. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, mas as esposas dos seus 3 filhos. Então naquela arca, meus queridos irmãos, fora os animais, se salvaram 8 pessoas. Então hoje, nos nossos dias que estamos vivendo,
Será que quantas pessoas vão entrar na glória celestial? Também nós sabemos, mas nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que Deus ordenou a Moisés que ele colocasse ali os animais que são limpos, os animais ali de 2 em 2, machos com suas fêmeas. Então, meus queridos irmãos, entraram com Noé na arca, puderam ali, meus queridos irmãos, para poderem Noé, preservar ali aqueles animais vivos. Então o Senhor deu ordenança para ele. A Bíblia nos diz aqui, o versículo 4, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Esta era a palavra de Deus que ele falou para Noé, que após, meus queridos irmãos, a arca ser fechada, não teria mais a oportunidade para ninguém se salvar. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz no versículo 5, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor ordenara. Noé foi obediente à palavra de Deus. Noé cumpriu ali aquilo a qual o Senhor entregou, aquele projeto da construção da arca. Agora a arca pronta, Noé começa a fazer os preparativos, a cumprir as ordenanças de Deus e colocar ali tudo que era animais a qual o Senhor ordenou a ele, para que ele viesse trazer até a arca. Meus queridos irmãos, a arca da nossa salvação está pronta, está preparada. A igreja de Cristo, será que está preparada? Porque o Senhor está preparado, já preparou, melhor dizendo, uma morada. Jesus preparou uma morada para nós, para aqueles que estão aí trilhando o caminho da salvação. Mas Ele também deixou a oportunidade, não só para nós, mas para toda a raça humana que está sobre essa terra. Então a oportunidade também Deus está dando para nós. O verso 6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. O versículo 7, entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então, meus queridos irmãos, Noé e a sua família se salvaram. Foram Noé, a sua esposa, os 3 filhos de Noé e as 3 mulheres dos filhos de Noé. Cada um tinha a sua companheira. Então, na contagem, foram 8 pessoas que entraram na arca. E o versículo 8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus também ordenou a Noé. Meus queridos, a oportunidade Deus está dando para mim e para você se arrepender, largar o pecado, largar a vaidade, largar as coisas imundas da face dessa terra, porque o pecado, ele entristece a Deus, e nós com o nosso pecado aborrecemos a Deus, e a palavra também nos diz que o salário do pecado é a morte. O verso 10 diz, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Veja, meus irmãos, imagina o tamanho do pingo daquela chuva. Veja que tem cidades que se alagam, meus queridos? Entra água por cima, entra por baixo, alaga as ruas, cobre carro, mata até pessoas. Imagine, meus queridos irmãos, no dia em que choveu, quando Noé entrou na arca.
E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Meus queridos, foram chuvas. Imagine 40 dias e 40 noites, uma chuva tremenda, tanto de cima quanto brotava água de baixo. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cã, Jafé e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se rojava sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram macho e fêmea, e de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Esse detalhe, meus queridos irmãos, a porta da arca ela foi fechada, não foi por Noé. O próprio Deus fechou por fora a porta. Meus queridos, a oportunidade naquele tempo acabou para muitos que viram, talvez olharam, tiveram ali a chance de também pedir a Noé ou entrar juntamente, mas eles não puderam, porque Noé fechou por dentro, mas Deus fechou a porta da arca por fora. Meus amados, a oportunidade para nós, a porta está aberta, a porta da salvação está aberta, mas um dia essa porta irá se fechar. Versículo 17: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. A arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Verso 21, expirou toda a carne que se moviam sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Versículo 24: E prevaleceram sobre as águas, sobre a arca, ou melhor, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Meus amados, imagine 40 dias e 40 noites. Imagine também o desespero de muitas pessoas que viram ali Noé, talvez caçoaram de Noé, riram, debocharam quando Noé entrou ali, colocando ali os animais, depois entrando ele e a sua família na arca. Talvez eles chamaram até Noé de maluco, de doido. Assim também nos nossos dias muitas pessoas criticam, zombam, caçoam, escarnecem do povo de Deus, porque o povo diz que Jesus vai vir, vai voltar, vai buscar a igreja. E muitos caçoam, muitos duvidam, muitos criticam, zombam, dizendo: esses crentes estão loucos, estes irmãos, estas irmãs estão malucos, falando que Jesus vai descer no céu, vai recolher a igreja e vai levar um povo desta terra, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. E também nos dias de Noé, talvez foi desta forma. Talvez zombaram a Noé por construir aquela arca de todo tamanho e colocar ali os animais. Tiveram oportunidade, quem sabe bateram na porta da arca. Mas a palavra de Deus nos fala que Deus ali, meus amados irmãos, fechou por fora. O versículo 16: E os que entraram, macho e fêmea,
toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a arca por fora. Então acabou ali a oportunidade, abriu-se as cortinas do céu, as janelas do céu, e houve chuvas, e a qual Deus desfez toda a alma, toda criatura que havia ali, o espírito de vida, pereceram com as águas do dilúvio. A porta foi fechada, não teve como mais ninguém abrir, Noé e ninguém mais abrir, porque a oportunidade para aquele povo acabou. Meus queridos, a coisa é séria. Não vamos brincar de ser cristão, de ser crente. Muitas pessoas carregam a Bíblia para cima e para baixo, e acham que são muitas das vezes melhor do que alguém, ou do que eu, ou do que você, mas nós somos dependentes de Deus. A arca não existe mais, mas a porta da salvação ainda está aberta. Naquela época a porta da arca estava aberta, mas 8 pessoas só se salvaram. E nos nossos dias, e no ano que estamos, há oportunidade, porque ainda há oportunidade, porque a porta da graça ainda está aberta. Então vamos se envolver mais com Deus, vamos pedir a Deus para nos consertar, para que quando Jesus se manifestar, possamos ter a confiança, a certeza que a nossa alma pode ser salva. Não depende de mim, não depende, ou melhor, não depende de Jesus, depende de nós, eu, você e todos quanto ainda não aceitaram a salvação, não se entregaram a tua alma, o teu coração a Cristo. Hoje, esse dia chamado hoje, é uma oportunidade para nós se acertar, se consertar perante o Senhor, pedir a misericórdia de Deus para que a nossa alma não pereça, porque estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Quantas violências, quantos crimes, quantas pessoas, meus queridos irmãos, se mordendo, brigando por coisas que vão perecer. Pessoas brigando por causa de lote, de terreno, de casa, de bens, dinheiro. Nada é mais importante, meus queridos irmãos, do que nós manter a nossa vida nas mãos de Cristo. Pedir a Deus, para Deus nos purificar de toda a mancha de nosso pecado, para que a nossa alma não venha a ser contaminada, ou melhor, condenada, porque contaminada, meus queridos irmãos, o mundo já está, e o pecado está lastrando, acabando com a vida do homem e da mulher. Aquele homem, aquela mulher que foi feito à imagem e semelhança de Deus, Satanás quer destruir a nossa alma, fazer com que nós perecemos e perdemos a oportunidade, porque enquanto a porta está aberta, eis aí a oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Então, meu querido, minha querida, você que não tem credo religioso, não aceitou a Jesus, não pensa 2 vezes, levante as tuas mãos, toma uma decisão, faça como muitos nos nossos dias têm feito, que é aceitar a Cristo. Vamos juntar o povo, vamos se achegar mais a Deus, para que possamos alcançar a salvação das nossas almas, porque nós somos carentes da misericórdia de Deus. Ninguém pode dizer que não precisa de Deus, porque nós precisamos de Deus. Eu e você somos carentes da misericórdia de Deus. Então, meu querido, peça a Deus que Deus vai te dar a vitória e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar no teu coração, que o Espírito Santo possa iluminar os teus caminhos. Não demore, corra para os braços de Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que ouviu a palavra, que Deus possa te dar mais oportunidade para todos nós, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.